Mulheres que praticam corrida de rua têm compartilhado relatos de insegurança ao realizarem seus treinos, tá? Alguns dos casos aconteceram aqui mesmo em Vitória, na Praia de Cambori. Essa questão se tornou um problema que não é só exclusivo do Espírito Santo, tem vários relatos nacionais, foram informações inclusive apresentadas pelo colunista Leonel Ximenes, numa coluna da última semana de A Gazeta, viu? Só que o assunto, gente, ele também virou um tema de pesquisa. A professora do Departamento de Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, a Mariana Zuanetti, ela está conduzindo uma pesquisa aqui no estado que tem como objetivo acompanhar a rotina de mulheres corredoras por 3 meses e encontrar também formas de tornar essa experiência mais segura. A Mariana é uma de nossas convidadas aqui nesta manhã, já está inclusive na ponta da linha conosco. Seja bem-vinda, Mariana. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Você corre também, Mariana? Sou corredora, sim. Ah, que ótimo. Então a experiência é na prática, né? Exatamente. Inclusive, quinta-feira passada eu estava correndo de noite e a gente sempre vai pensando sobre as questões da pesquisa, tudo isso que está aparecendo. E aí, correndo aqui no calçadão de Cambori, a hora que eu estava me aproximando, assim, da região de Iemanjá, sabe? Tava tudo escuro, assim, nenhuma lâmpada acesa. Foi o apagão. Pois é, não estava tranquilo correr daquela região naquele momento. Aí eu fiquei pensando, quem vem da Praia do Canto para cá, passar por aquilo à noite não deve estar sendo uma experiência prazerosa. Isso. E assim, a falta de iluminação dos pontos de vulnerabilidade para vocês, né? Pois é, porque são pontos em que você não consegue saber se tem alguém parado te esperando, você não consegue ver se tem alguém vindo na sua direção, né? Você está no escuro, literalmente, né? Uhum. Me fala do seu trabalho de pesquisa. Então, Fernanda, a gente começou uma pesquisa com uma rede internacional de pesquisadoras, né, que pesquisam esse tema em vários países do mundo, e a ideia era entender as sensações de risco e segurança que as mulheres enfrentam quando estão correndo na rua. Entendendo que esse é um problema que está afetando as mulheres ao longo do mundo inteiro, né? Vai afetar de formas diferentes, porque as realidades culturais dos diferentes países, né, têm as suas particularidades, e a nossa ideia é justamente ver o que de alguma forma se configura, né, como problemas comuns às mulheres nas mais distintas localidades, e o que são questões particulares, né? E aí a gente está com essa pesquisa que você colocou, né? A gente quer acompanhar as mulheres ao longo de 3 meses para perceber como que as percepções de risco afetam a forma como elas correm, né? E a gente, por exemplo, eu não sei se vocês têm conhecimento, né? Mas tem uma pesquisa da revista Runner's World de 2021 que vai mostrando algumas das situações de assédio e de violência que as mulheres comumente relatam sofrer, né? Por exemplo, a gente tem relatos de assédio que vão desde comentários sexistas, aquelas cantadas assim, que as mulheres sofrem o tempo inteiro na rua, infelizmente, insultos sobre aparência, tentativa insistente de conversa, abordagem invasiva, até formas mais violentas assim, do ponto de vista físico, mais agressivas, né? Tipo, ser seguida durante uma corrida, como foi o caso de uma das mulheres que relatou ter sofrido assédio aqui em Vitória, assalto, contato físico indesejado, exposição sexual indecente, né? São muitos casos assim que tem uma gradação de violência diferente, né? Uhum. Mas acontece que, desse dado dessas pesquisas, inclusive, né, 60% das mulheres que participaram dessa pesquisa, dessa revista, informaram que já sofreram algum tipo de assédio, né? Mas independente de ter sofrido ou não, um dado que para mim é muito emblemático da revista é que de todas as mulheres que participaram desse survey, 91% delas declararam ter mudado os hábitos de corrida em função do risco, né, de sofrer algum tipo de assédio. E aí, quando eu falo mudar hábitos, tem desde parar de correr por não se sentir segura, até mudar rota, horário, evitar correr no escuro, ir para esteira, mudar as roupas que você corre, né, para evitar assédio, só correr durante o dia, enfim, né? Isso vai mostrando para a gente, Fernando, uma sensação de que ser mulher e corredora não é só correr, né, se preocupar com treino, planilha e tal. É também se preocupar com o ambiente e com as relações, né, entre as pessoas quando você está correndo, né? A questão é bem grave.
E até de buscar duplas, né? Para nunca estar sozinha. Exatamente, né? Você ter alguém perto te ajuda a se sentir mais segura, né? Pelo menos ameniza um pouco a sensação de risco. É. E os horários também. Onde que você percebe essa maior vulnerabilidade? Você teve um episódio aí à noite, né? Quando teve um apagão na orla. Uhum. Mas eu imagino que quem corre cedo também está vulnerável, porque está escuro, né? Então, pela minha experiência de corredora, eu diria que correr no escuro é ruim, assim, a depender do lugar que você corre, essa sensação se agrava, né? Se não tiver iluminação, se não tiver ninguém passando na rua, isso vai gerando uma sensação de risco. Eu estou sozinha e estou mais vulnerável. De manhã, eu acho que é um pouco mais tranquilo, porque vai clarear, né? À noite, não. Aí à noite as pessoas tendem a parar de transitar, enquanto de manhã elas tendem a começar a transitar. Então a sensação de risco muda um pouco, pelo menos na minha percepção. Por outro lado também, né, aquela coisa, às vezes você vai correr de madrugada porque você tem um treino um pouco, né, sei lá, um treino intervalado, que você vai correr mais rápido e tal, e aí você vai nesse horário porque quando dá os horários de mais movimento, o calçadão também fica muito cheio, e é difícil fazer o treino, né. Então, sabe aquela coisa assim, é complicado, né, você precisa ficar gerenciando a infraestrutura para conseguir realizar o seu treino, né. Sim. E você está reunindo mulheres só de Vitória ou todo o Espírito Santo? Da Grande Vitória nesse momento, porque a ideia é a gente pensar, a partir desse território, as relações de risco e segurança. E você já tem corredoras que têm relatos sobre isso? Sim, a gente já tem algumas, a gente está começando a pesquisa agora, né? Calhou do início dessa pesquisa acontecer com a visibilidade dessas questões da mídia, e acho que isso foi muito interessante para potencializar o alcance das mulheres a nossa pesquisa. Embora a pesquisa já tivesse, a gente está trabalhando com as questões éticas de pesquisa desde o início do ano. E aí agora começam a aparecer alguns relatos. A gente está começando a fase de coleta de dados agora nesse momento. Tanto é que a gente está divulgando a pesquisa nas redes sociais e está convidando mulheres a participarem de forma voluntária da nossa pesquisa, né? São 3 formas diferentes que as mulheres podem participar. Podem participar de um grupo focal, né, que é uma conversa com outras mulheres sobre essas questões aqui na Grande Vitória, que a gente vai agendar um dia e convidar essas mulheres a irem. Os diários de corrida, que seriam você ir contando ao longo do tempo, né, momentos em que você precisa mudar sua roda, precisa mudar os seus hábitos de corrida por conta dessas relações de risco e segurança. E uma entrevista com a gente pelos lugares onde você corre, né? Que a ideia é a gente pensar algumas disposições do ambiente que ajudam ou interferem, né, na condição de corrida. Isso. E são só corredoras do calçadão ou quem faz trilha, quem faz longos trechos? Não, tá, qualquer corredora que transite pelo território da Grande Vitória pode participar da nossa pesquisa. E o que você percebe enquanto corredora, Mariana? Onde está a sua fragilidade? Você citou o caso aí da falta de iluminação, né? Sim, eu acho que a falta de iluminação e eu acho também que a gente tem, de alguma forma, não muitos espaços propícios para corrida. A gente tem o calçadão, por exemplo, eu moro no Jardim da Penha. Perto da minha casa tem um calçadão de Camburi, que é um lugar excelente para correr. Mas, de certa forma, ele é tipo um dos únicos lugares para correr, então toda a população vai para lá. E eu acho que essa escassez, poderíamos ter mais espaço para distribuir melhor as pessoas e para a gente também se sentir segura para correr em outros lugares. Porque, de certa forma, é isso que você, né, que a gente estava conversando, né? Fica muito cheio em alguns horários porque é o único espaço. E aí, se você vai correr no meio do bairro, por exemplo, na rua, você já vai se deparar com outros problemas de infraestrutura urbana, tipo calçado, buraco, degrau, uma série de questões. O próprio calçadão também traz essas questões, né? Alguns lugares com alguns buracos na rua, falta de hidratação constante, que de certa forma não colocam a gente em insegurança em relação à agressão e violência, mas colocam a gente sob outras formas de risco, por exemplo, cair, né? Sim, porque, assim, tem 2 problemas aí, né, que a gente está identificando pela sua própria experiência. Um problema de segurança viária, que você pode ser atropelada, inclusive, né? Exatamente. E o outro que é de segurança urbana mesmo, policial, né? Exatamente. De você ser assaltada, assediada, né? O que mais?
sofrer qualquer, né, exposição indecente sexual, né, tentativas insistentes de conversa sem ninguém para, né, constranger uma pessoa de te perseguir. Não sei, assim, tem uma sensação... eu estava correndo quinta-feira, eu estava pensando nisso, né? Eu estou correndo na rua e eu ouço... Tá escuro, tá vazio a região do calçadão, e aí eu começo a ouvir passos atrás de mim. Eu não sei se um homem se sente da mesma forma que uma mulher quando isso acontece, sabe? Do tipo, você começa a ouvir passos atrás de você, sua primeira reação é pensar, o que está acontecendo? Quem que vem atrás? Vou acelerar ou não vou acelerar? Porque a gente se sente vulnerável, e infelizmente é isso que acontece, né? E aí você corre mais, né? Uhum. Para fugir, né, de um possível risco. Exatamente. Você tenta olhar para trás e ver o que está acontecendo, ver se você interpreta isso como arriscado ou não. Mas é fácil, se você interpretar como arriscado, você pode até correr mais rápido. Mas a sua condição também de se livrar de uma situação, a gente sabe que, né, a gente está numa situação fragilizada quando alguém vem decidido a nos agredir, né? E aí aquela questão, corro com o celular para compartilhar minha rota, para as pessoas saberem onde eu estou, ou o celular também pode ser uma coisa que pode chamar atenção e pode provocar um assalto, né? Uhum. São questões que a gente fica se perguntando o tempo inteiro quando vai realizar um treino numa condição de segurança que a gente tem dúvida, né? Entendi. Mariana, quem está nos ouvindo, que quiser colaborar, ainda há tempo, como é que faz? Tem. No nosso Instagram, do meu grupo de estudos, que é a Grupa, tem na bio o link da pesquisa. Eu também vou colocar na página, nos stories, para quem quiser conhecer mais e conversar com a gente e ir para lá. O nosso Instagram é @grupagge. A Grupa? Isso, Grupa GGE. Grupa GGE. Isso. Tá, vou procurar aqui para deixar o link também para os nossos ouvintes. Grupa GGE, e lá tem o link. Lá na nossa bio tem o link da pesquisa. Entendido. Vocês fecham a coleta de dados esse semestre? Esse semestre. A gente gostaria de falar com o maior número de mulheres possível para conseguir trazer a maior diversidade das experiências e, assim, para além de produzir um relatório e dialogar os dados com essa pesquisa internacional, o nosso propósito, né, eu falo nosso porque tem uma outra pesquisadora que atua comigo, que é a Renata Leal, produzir também um relatório para a Vitória, né, para a Grande Vitória, para mostrar um pouco como que essa situação está sendo percebida pelas corredoras e pensar alguns indicativos de políticas públicas e alterações na cidade que podem contribuir para a corrida ser mais segura, né, para as nossas mulheres. Muito bom. Mariana, as corredoras que estão nos ouvindo aí, gente, vamos deixar o link pronto para que vocês possam fazer contato com a Mariana e com a outra professora também sobre esse trabalho aí envolvendo a percepção de risco e segurança na corrida de rua para mulheres aqui no Espírito Santo. Muito obrigada, viu, Fernanda? Eu é que agradeço. Bom trabalho aí para vocês, hein? Obrigada. Bom dia.